Oi, pessoal, bom dia. Daqui a pouquinho eu vou receber hoje a Indara aqui. Quero aproveitar esses primeiros minutinhos aqui iniciais para lembrar vocês que agora a gente está com live todos os dias de segunda a sexta, 11 da manhã e 5 da tarde. Só amanhã que não vai ter live, gente. Amanhã vai ser o único dia sem live dessas próximas semanas todas aqui, que amanhã eu e o Luiz temos um compromisso em outra cidade, então a gente não vai conseguir voltar a tempo numa fazenda, mas semana que vem, todos os dias, de segunda a sexta-feira, 11 da manhã e 5 da tarde, a gente tá aqui ao vivo. E eu vou contar aqui em primeira mão pra vocês que a partir da semana que vem, enquanto a Indara chega, até ela chegar aqui, vou compartilhar com vocês. A partir da semana que vem, nós vamos ter lives especiais aqui na Ábreda, de segunda a sexta, 6h37 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta. Então a gente vai ter encontro 6h37 da manhã para todo mundo que acorda cedinho aí, tá com a gente, falando um pouquinho sobre o direito aplicado ao agronegócio, sobre essas particularidades, se dá para trabalhar em cidade grande, cidade pequena, tirando as principais dúvidas que a gente recebe. E 11 da manhã e 5 da tarde a gente está sempre com nossos associados aqui, conversando um pouquinho com eles. Ó, a Indara já entrou aqui, já vou chamar ela. Achei. Indy, já te chamei aí agora. Só tô esperando ela carregar. Oi, tudo bem? Que bom te Oi, ver. Lohane, tudo bom? Muito bom te Que ver. Tá dando pra saudade me de te ouvir? ver. Muita saudade também. Tá dando pra me ouvir direitinho? Tá, super bem. Indy, e aí, como estão as Muita coisas por saudade. aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Estamos indo, rezando todo dia, né, pra volta do normal, pra gente poder se ver mais, se encontrar mais, mas tá tudo bem, graças a Deus. Pra essa vacina chegar definitiva, né, Indy? Todo mundo ser vacinado Aham, logo. exatamente. Tô rezando todos os dias. Ah, mas primeiro, Indara, quero te agradecer, viu, de você ter tirado esse tempinho para estar aqui comigo hoje, nesse horário prévio aqui de almoço. Então, muito obrigada pela disponibilidade. E eu vou te pedir para você se apresentar, Indy, para quem ainda não te conhece, que está aqui acompanhando a gente hoje. Ah, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Os amigos muito queridos, profissionais maravilhosos que a gente segue aí todos os dias, acompanha o trabalho. Tenho muito orgulho de dizer que a gente já fez um curso, que a gente se conhece, que a gente é amigo, que a gente tem um grupo maravilhoso. Então, sempre uma felicidade enorme receber esse convite, Lohane. Bom, meu Ah, nome é felicidade Indara. minha ainda. Meu nome é Indara, eu sou advogada, sou especialista em direito ambiental. Atualmente eu sou assessora jurídica na Secretaria de Meio Ambiente e atuo também com consultoria jurídica na área ambiental. E sou uma curiosa interessada no ramo do agronegócio. Indara, obrigada aí por ter se apresentado também, para todo mundo poder. Vamos, amei a gente também se conhecer, sou muito feliz da gente ter tido essa oportunidade, né? Nos bons tempos, né, Indara? Enquanto ainda dava. Bom, sim. E eu quero hoje aproveitar, gente, para poder conhecer um pouquinho mais dessa sua história, dessa sua conexão com o agronegócio, com essa área ambiental. Como que foi? Você já sempre se interessou por essa área? Como que foi esse processo de escolher se especializar nessa área em especial, Indara? Tenho assistido os outros bate-papos com os colegas, né, Lohane? E sempre alguém puxa aquela história desde antes da gente entrar na faculdade ou da faculdade. E a minha história começou exatamente assim, porque na verdade, antes até de eu prestar o vestibular, eu sempre falei que eu queria ser bióloga, que eu queria ser veterinária. Então, eu sempre tive uma paixão pelo meio ambiente, pelos animais, pela natureza. E o Luiz está falando ainda e o chá dela. Você tá tomando Hoje é, chá ainda? hoje é café, hoje é café, hoje é café. Ah, hoje é que você veio pro meu lado. Eu não gosto de chá, não, Indara. Eu tenho que ser um cafezinho mesmo. Hoje eu tô no Super cappuccino. fina, a Luiz tá falando. Chá é de gente chique, né? Sempre tô tomando chazinho. Mal sabe que é pra emagrecer, né? É só a dica. Ah, linda. Então, aí eu sempre gostei muito, né, do meio ambiente, da natureza, dos animais, e não sei o que que me deu. Na verdade, a minha mãe é advogada, é delegada, né? E aí, quando foi no vestibular, eu acabei me inscrevendo para direito. Quando eu comecei o curso de direito, aquele negócio, né? Vai se adaptando, vai gostando de algumas matérias, mas ainda não tinha me encontrado muito bem.
até que eu comecei quase do meio para o fim já ter as matérias de direito ambiental, de direito agrário, de direito urbanístico a gente tem também, né? Enfim. E aí eu fui me identificando com essas matérias. Indara, Porque você eu fez faculdade, foi aí? Foi em Belém mesmo? em Belém mesmo fiz Que Cezupa. bacana a faculdade ter essas disciplinas, né? Que hoje em dia é tão Tinha. raro. Na É. maioria das lives que eu tenho feito, ninguém nunca teve nenhuma disciplina, nem agrário, nem nada, assim, nem, no É. máximo, às vezes, ambiental. É, acho que aqui, na verdade, a Universidade Federal aqui do Pará, ela tem mais matérias ainda. As pessoas, os alunos se aprofundam mais ainda nessas áreas, né? Tem fundiário, minerário, e tem até algumas Interessante. matérias optativas. Mas eu estudei particular e a gente tinha essas fixas mesmo, só que pouquíssimos semestres, assim, um ou dois, e já no final do curso. Mas foi quando eu me encontrei, eu falei, gente, eu acho que estou começando a me identificar, acho que eu tenho como ir traçando esse caminho. E aí já fiz meu TCC nessa área, porque eu não gostava muito daquilo de acusar, né, de um conflito. Então eu via o lado do meio ambiente como a gente podendo fazer aquilo, né, de tentar a sustentabilidade, de tentar uma alternativa positiva, né, de ter um trabalho positivo e não tão pesado, negativo, apesar de que a gente tem os conflitos também, né, Lohane? Mas a gente tem Não aquela deixa de ter, né? sensação, a gente tem aquela sensação que está sendo para um bem maior. Você ia falar Indara, alguma que coisa? bacana, você falou. Não, você falou que desde o seu TCC, então, você já fez o TCC nessa área. Isso é uma coisa que geralmente as pessoas perguntam muito. A gente recebe muita mensagem, tanto na Abra, no meu Instagram pessoal, perguntando: o que você acha? Qual tema? Sugestão de tema de TCC? E eu sempre falo, né? É interessante escolher um tema que faça, que você queira poder se aprofundar mais naquilo. Às vezes a gente escolhe Sim, temas nada a ver, que depois não tem o menor sentido na nossa vida profissional, né? Então eu acho que o TCC ele ajuda a gente poder conhecer um pouquinho mais alguma área, né? Então, interessante é. que você já começou desde o TCC. O meu TCC foi, inclusive, foi sobre povos e comunidades tradicionais, né? Que Hoje em dia foi bacana. um pouco mais sobre direito socioambiental, né? Hoje em dia eu já não fui tanto para esse lado do socioambiental, mas ainda assim eu estava totalmente na minha área. Estudei sobre, teve muito de direito agrário, sobre posse agrária, agroecológica. As próprias comunidades tradicionais, a gente sabe que tem muita relação com o meio ambiente, então foi super assim, eu me senti muito à vontade de falar, falar sobre esse tema e já foi me introduzindo em muitos temas do direito ambiental. Só que aí Então aí você já depois que eu... começou. Sim, já comecei a me familiarizar com os temas. E como que foi? Aí na época da OAB, depois de fazer o OAB, de se formar, aí você já foi direto, já começou e falou, não, vou começar já a atuar nessa área. Como que foi para esse início? Pois é, depois que eu me formei, eu ainda estava estudando para passar na OAB, né? Fiquei um tempinho estudando para passar na OAB e fiquei naquela dúvida: o que que eu vou fazer agora? Se eu vou entrar no escritório, se eu vou estudar para concurso, ainda fiquei meio assim. E aí, o meu namorado, né, que a gente é meu marido, me incentivou muito. Ele falou: você tem que ir atrás do que você gosta. Não fica muito querendo ir estudando coisa que você não se sente bem, que você não está feliz estudando só pela pressão. Vai atrás de uma coisa que você gosta. E aí ele me incentivou muito a eu entrar na primeira especialização que eu fiz, né, de direito ambiental, que abriu a turma bem na época. E também acabou aparecendo um processo seletivo na Secretaria de Meio Ambiente. E aí eu fiz o processo seletivo e fui chamada. E entrei como temporária, como servidora Que temporária na Secretaria de Meio bacana. Ambiente e comecei após. Aí foi ótimo. Então Aí já entrou. conciliou as duas coisas juntas ali. Exatamente. Aí eu mergulhei de cabeça já na área e já não via mais nada na minha volta. Os outros assuntos do direito não queria mais nem saber. Era direito ambiental na veia. Eu vivia todo dia, de manhã, de tarde, de noite, direito ambiental. Não, é muito, muito bacana, Indara, você ter realmente construído isso, né? Porque eu vejo isso ser também uma dificuldade, geralmente, que o advogado que quer se especializar nessa área, em ambiental, ou em qualquer, ou em agrário, ou em qualquer área relacionada ao agronegócio, de às vezes ter muita dificuldade de ter um contato com a prática, né? E aí você, desde esse início, então, você já começou a trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente e já Foi, entrou graças na a Deus. especialização. Graças a Deus. Aí já entrei nas temas.
E depois aconteceu de terminar o meu contrato e eu ser recontratada lá. Eu já estou há 5 anos agora na SEMAS. E querendo só procurar mais especializações. Sei que vocês estão fazendo mestrado, eu também já estou doida para entrar em um mestrado. E eu amo realmente trabalhar com tudo que tem a ver com esse assunto. Assim, a gente fica vagando nos nichos, né, que tem ali dentro, assim como vocês também, mas sempre vinculado a isso que realmente eu gosto muito. E, Dara, e como que foi dessa ideia de trabalhar nessa área ambiental para essa prática? Você achou que... Eu queria saber um pouco como que você achou de viver essa experiência. Era o que você pensava? Você realmente se encontrou ali na prática ou foi muito diferente? Como que foi começar de fato nessa área? Não, eu acho que eu me encontrei bastante na prática, porque também eu não sou uma pessoa muito iludida. Então, pelo contrário, às vezes eu acho que eu sou um pouquinho até pessimista. Então, eu já tento pensar que não vai ser mil maravilhas, né? Não vai ser só aquele sonho falando com as borboletas, com os passarinhos, né? A gente vai ter situações complicadas que a gente vai ter que lidar. Às vezes a gente vai ver certas coisas que a gente acha injustiça e a gente vai tentar fazer o que a gente pode para resolver. Mas só o fato de você ler sobre aquele universo que você gosta, de você lidar com situações que são dentro do universo que você gosta, eu me senti bem, eu me senti à vontade. Então, seja lidando com licenciamento, né, com agrário, com fundiário, trabalhei já com atividades rurais, trabalhei já com atividades industriais, já trabalhei no Conselho Estadual de Meio Ambiente também. Então, eu tive várias situações diferentes, mas eu não deixei de gostar do que eu estava fazendo, sabe? Sim, Dara. Sempre me estudando e estando ali dentro daquele universo, eu me sentia bem, sim. E assim, eu achei muito legal você trazer também que desde o início você saiu, já fez esse concurso, foi aprovada, ficou, tá aí até hoje, né? Advoga também nessa área ambiental. Porque eu vejo, ontem eu estava comentando sobre isso. Uma pessoa me perguntou dessa questão do tempo, pra gente, aquela questão do tempo para você se encontrar, quanto tempo que você acha até as coisas darem certo? E eu vejo muita gente que põe esse tempo e fala para as pessoas, né? Fala, ah, não, em menos de 5 anos é impossível, você nunca não vai acertar. E eu não acredito nisso. E assim, para mim, você é uma prova disso, de que realmente, gente, cada pessoa. Imagina, você saiu e já falou, é essa área, entrou na secretaria, começou a se especializar desde o começo, né? E que bom que foi assim. Eu falo, quanto antes, quem dera, né? O ideal é que sai da faculdade já define, já realmente foque em uma determinada área. E eu não acredito que tem isso, sabe? Desse marco temporal para todo mundo, essa regra universal, igual às vezes a gente ouve no direito, né? O que você acha disso, Indara? Eu penso muito sobre isso que você falou, porque eu acho que assim, eu acho que a gente sempre vai estar em dúvida. Eu não sei se você, se tu e o Luiz têm essa sensação, mas eu acho que sempre vai ter alguma dúvida na nossa cabeça. Uma dúvida se você vai entrar em certa área, uma dúvida se você vai estudar para concurso ou se você vai advogar. Depois é uma dúvida dentro da área que tu já escolheu. O que que eu vou atrás? Eu vou atrás do agronegócio, eu vou atrás de... Enfim, sempre vão ter subtemas. Eu acho que a gente sempre vai ter dúvida. E para a gente conseguir resolver essa dúvida, o único jeito é a gente ir caminhando. Entendeu? Escolher um caminho e ir. Tipo, você gosta mais ou menos daquilo, então começa a estudar aquilo. Porque enquanto você fica na dúvida, você não está fazendo nada, você está na inércia. Então você vai estudando aquilo que você pode de duas uma, gostar ou não gostar. Então vai Eu falo muito estudando, vai sobre isso, né? pesquisando, O pior né? que pode acontecer é falar, não, não é isso, então vamos para a Não. próxima coisa, né? E às vezes dentro daquilo, tu encontra ali um pontinho e fala, olha, aquele negocinho ali eu gostei, vou ali. E aí a gente vai se encontrando, né? Sempre a gente vai ter alguma dúvida, sempre. Ai, mas e agora eu quero advogar, mas agora eu quero fazer mestrado, e agora eu quero dar aula. Não sei, como é que eu vou saber? Tentando, né? Não, Então, esse que você falou do tempo, é questão de ir tentando que vai se achando, eu acho. e eu concordo absolutamente, Indara. Você falou essa questão, né, de realmente ter que testar e de todo mundo ter a dúvida. Ontem também eu estava comentando sobre isso na mentoria que a gente teve à noite. Que às vezes quando a gente vê as outras pessoas, dá aquela sensação de que todo mundo sabe Tá tudo, todo tudo mundo tá certo. super seguro. E tipo assim, Super. não.
Todo mundo tem 100% de certeza de tudo que tá fazendo e eu sou a pessoa perdida, né? Eu acho que Exatamente isso. Exatamente. eu, Nossa, essa pessoa é tão boa no que ela faz. Meu Deus, olha como ela já é maravilhosa, já chegou, já conquistou tudo e eu tô aqui, eu não conquistei nada. Tipo, Indara, e quanto mais eu converso com outros colegas advogados, mais eu vejo esse sentimento sendo unânime. Todo mundo, eu não sei se você participou já das reuniões de boas-vindas da Ábrada, a gente sempre vê isso, sim. todo mundo que tá ali falando, às vezes é uma pessoa com um grande currículo, uma experiência enorme, e a pessoa fala, mas eu ainda, eu não tenho como contribuir, eu tô aqui realmente aprendendo. Eu não sei nada, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Imagina, se você não sabe, imagina eu. Eu também acho que, e assim, eu acho que aos pouquinhos, é o que você falou, o importante é seguir fazendo, né? Não deixar essa ansiedade, essa insegurança, esse sentimento de não saber o suficiente parar a gente, né, Indara? E a questão que eu acho que é muito importante é fazer uma gestão de oportunidade. Porque eu acho que aos poucos isso começa a acontecer. Eu não sei se você já percebeu, já passou por isso aí também. Mas aparecem, às vezes, outras alternativas muito boas. E que deixa a gente naquela questão, mas será que eu faço isso? Será que eu vou por esse caminho? E ao mesmo tempo, quando a gente dá sim para algumas coisas, às vezes outras coisas se fecham ali, né? E eu acho que isso é complicado, fazer essa gestão, né? Igual o Luiz fala, aprender realmente a dizer não para boas oportunidades nessa caminhada, né, Indara? Não sei se você já passou por isso também. Também, Lohane, essa situação acontece e às vezes eu penso muito que a gente vai seguir o que é pra gente realmente seguir no final, sabe? Acho que a gente pensa que a gente está muito sob o controle. Porque eu vou fazer isso e eu vou chegar nisso só porque eu fiz, porque eu escolhi. E eu acredito que tem coisas que estão no nosso caminho. Tem coisas que vão acontecendo porque era para acontecer, independente do que você tivesse feito, aquilo ali ia ter aparecido no seu caminho. Então, às vezes, a gente fica em dúvida de duas opções, mas a opção já está escolhida. Então, aquilo que a gente escolher vai dar certo, vai ser aquilo que a gente precisava. Eu acredito que já deve ter acontecido com vocês, com certeza, de vocês estarem meio perdidos, meio assim, e agora o que a gente vai fazer? E apareceu um cliente maravilhoso, e apareceu então a solução de uma causa, assim, que caiu no colo. E no dia anterior, tu fala assim: nossa, a gente foi dormir ontem tão preocupado, e hoje a resposta apareceu. De Não repente a tem. coisa acontece quase que natural, né, Indara? Quase que. E Então nem sempre a gente tá sobre esse controle. E aconteceu muito isso comigo. Deu um dia, tá indo lá, me despedir, negar. E aí, no meio do caminho, aconteceu uma situação de falar assim: não, você não vai sair. Você não vai perder isso aqui. Isso vai acontecer pra você. Pode ficar aí onde você tá, porque vai acontecer. Então, eu acho que às vezes a nossa, gente isso tem que que ir você só falou. caminhando. E quantas vezes, às vezes passa muito tempo, né, Indara? Com a gente já aconteceu isso também. Às vezes você fala, não, isso daqui não, igual você falou, isso não. E aí passa um longo tempo e aquela questão volta. E às vezes vem de um jeito assim, que é igual você falou, natural e que acaba sendo inevitável aquilo ali dar certo. Eu também acredito muito nisso e eu acredito muito que a gente constrói esse caminho natural, mesmo que sem perceber. Eu acho que às vezes parece. E sempre que a gente ouve, eu não sei se você já ouviu outras pessoas falando, às vezes as pessoas falam: ai, como que foi pra você fazer isso dar certo? E aí a pessoa fala: foi natural, foi acontecendo na minha vida, né? Eu falo sobre isso. Aí parece muito. Aí a gente fica, gente, mas como que pode para essa pessoa ter acontecido? E eu vejo que esse acontecer, esse natural, essas oportunidades que surgem, muitas vezes elas vêm a partir do que a gente está fazendo, de quanto a gente se abre também para essas coisas poderem acontecer, sabe? O quanto a gente constrói isso. E às vezes, vendo outra pessoa de fora, parece que para aquela pessoa ali, ela teve algum benefício a mais, ela teve facilidades que eu não tenho, né? Ainda. E na É prática verdade. não é assim. Isso aí que você falou também acho que é importante, Lorraine, a gente tá disposto e flexível a se adaptar também à situação, porque as coisas também podem ficar um pouco mais difíceis se a gente se fecha e fala, não, eu só quero assim, eu só vou fazer se tiver dessa forma. Às vezes a oportunidade está ali, só que a gente precisa se moldar um pouquinho a ela. Aconteceu já uma situação dessa que num dia eu tava indo me despedir e no outro a minha vida tinha se resolvido quando ia terminar o meu contrato temporário.
na secretaria, e eu tava indo, né? Fui me despedir do secretário, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer trabalhar aqui e tudo. E ele falou assim: olha, a gente sabe que você tem família, né, no município, no interior, e a gente tá precisando de um advogado lá. Você teria disponibilidade para ir para lá? E aí eu falei, teria. Realmente, eu vou ter, eu tenho uma certa facilidade de morar nesse local. Não foi fácil, né? Eu tinha meu namorado aqui, ele ficou assim, meio contrariado com a decisão, foi difícil para mim, mas eu aceitei o desafio. E aí no outro dia, me arrumei e me mudei. Então, assim, as oportunidades existem, mas a gente também precisa algumas vezes se adaptar. Nem sempre ela vai vir muito fácil, né? Mas elas vêm. Isso. E até o Sandro falou aqui, sorte, o encontro do preparo com a oportunidade. Eu também acredito muito nisso. E até essa questão, Indara. Por exemplo, você ter recebido esse convite. Eu acredito verdadeiramente que isso acontece por tudo que você foi construindo naquele período que você estava ali. Então, sabe, às vezes são coisas que ninguém tá que a gente pensa que ninguém tá vendo. Isso acontece muito, gente. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Alguma situação que a gente faz, alguma atitude que alguém ali tem, e que às vezes naquele momento a pessoa pensa, isso não vai fazer diferença nenhuma, ninguém tá percebendo o que tá sendo feito. E na verdade tá, sabe? Eu acho que isso reflete. Mesmo que ninguém tenha visto, Indara, eu acredito muito que o que a gente faz volta de alguma forma. Que isso tem um reflexo, sabe, no mundo. Eu acho que quando a gente realmente faz um bom trabalho, dá o nosso melhor ali, se dedica, e é o que você falou, você falou, então tá, então vamos, amanhã eu tô pronta. E foi. Isso também faz parte, sabe, de construir. Não só aquele período, mesmo o período que você trabalhou, que você plantou para receber esse convite, né, e colher naquele momento essa contratação, talvez se você não tivesse tido aquela resiliência naquele momento de falar, não, então tá bom, então vamos, não teria também sido possível fazer essa colheita depois, né, Indara? Exatamente. E foi uma experiência maravilhosa. Até uma colega muito querida tá falando aqui, a Bianca. Tive o prazer de trabalhar com essa profissional maravilhosa. Beijo, Bianca. Foi maravilhoso. Lohane, você não tem noção da experiência que foi trabalhar em Paragominas, que é o município interior aqui de Belém, que vocês sabem que tinham vários colegas de Paragominas no nosso curso aqui. Lembra que eu conhecia todo mundo? Eu falei, gente, em Belém, o Miguel brincou isso, né, Indara? Que ou você, como que é? Ou você é amigo da pessoa, ou você é amigo de alguém que é amigo dela. Então, por essa experiência lá, que eu conhecia todo mundo do curso, que era lá de Paragominas, e a Bianca, a nossa experiência lá na secretaria, né, na regional, que eu trabalhei lá em Paragominas, ela foi muito importante para o meu aprendizado, muito, porque ela funcionava como uma mini secretaria estadual no município. Então, ela era um núcleo pequeno, onde eu, advogada, trabalhava do lado do engenheiro florestal, do lado do engenheiro ambiental, e aquela troca foi muito enriquecedora, muito, que talvez aqui em Belém eu não tivesse tido. Eu aprendi isso daí, muitas coisas. Como que foi, por causa Indara? dessa Conta pra convivência. gente. Porque eu falo muito, a gente estava conversando sobre isso também essa semana, essa questão da importância desse trabalho multidisciplinar, né? Da gente entender o quanto esse engenheiro ali, um agrônomo, o quanto o trabalho desses outros profissionais também influencia diretamente no nosso trabalho enquanto advogado. Então, como que foi essa experiência de ter esse contato mais próximo com eles? O Luiz está falando no curso, parecia até o Luiz tá engraçadinho nas lives, viu? Gente, o Luiz tá falando aqui que no Pará todo mundo se conhece. Que no curso parecia até excursão. Ai, meu Deus. Deus. Todo mundo era amigo. Todo mundo era amigo. Cada um. Gente, e só pra esclarecer aqui pra quem não tava. Tinha caravana, né? Era caravana. Eram mais ou menos 40 pessoas, cada uma de uma cidade diferente do Pará, até do Maranhão, de outros estados ali perto, e todo mundo se conhecia. Imagina se o Pará fosse um estado pequeno, né? Imagina, esse porque é enorme. Ai. Então, mas eu tava é muito interessante mesmo esse trabalho multidisciplinar. Eu acredito que ele é totalmente essencial, assim, para quem trabalha com direito ambiental, para quem trabalha no agronegócio, ele é essencial. Porque o advogado, ele não estudou, ele não tem o conhecimento que o engenheiro florestal, que o engenheiro ambiental, que o agrônomo tem.
ele tem o conhecimento jurídico e o engenheiro tem o conhecimento que ele estudou ali nessas atividades, elas são extremamente multidisciplinares e você precisa desse diálogo. O advogado não vai conseguir trabalhar sozinho, o engenheiro não vai conseguir trabalhar sozinho, porque a atividade ela precisa de todos esses profissionais e dialogando, trabalhando em conjunto. A gente até conversou sobre isso na live sobre licenciamento, né? Do diálogo entre os profissionais para essa atividade dar certo e funcionar bem. Então, mas a gente vai aprendendo também, né? Depois, com essa convivência, com esses diálogos, depois a gente vai aprendendo raciocínios técnicos, até termos, enfim, funcionamento das coisas técnicas por ter essa convivência. Então, eu acredito que quem trabalha também em escritório, advogando, tem que estar em diálogo com os técnicos, tem que estar em diálogo com os engenheiros e tudo. E isso também traz esse aprendizado para eles. E eu tive esse aprendizado logo no começo dessa maneira, né? Lá na secretaria, trabalhando do lado de pessoas que se tornaram colegas, assim, maravilhosos para sempre. Que até hoje eu já não estou mais lá, já tem 2 anos que eu saí. Mas a gente ainda se manda mensagem, ainda tira dúvida, pede ajuda. E isso é muito importante também. Se você for ver o que é a Abrada, né? É exatamente essa nossa ajuda mútua para a gente ir desenvolvendo o nosso trabalho. Então, esse relacionamento, ele é importante de várias maneiras. Tanto para a gente aprender, como para a gente ter uma ajuda, né? Naqueles momentos que a gente precisa, a gente ter para quem pedir. A gente até consegue ligar. Quem vai saber essa minha dúvida? Essa dúvida, ela é o quê? Ela é do engenheiro ambiental, ela é do engenheiro florestal, ela está em que ramo, em que área? Até para a gente conseguir buscar a informação. Então, esse diálogo é muito importante. E eu vejo, Indara, isso que você falou, quantas vezes aquele problema jurídico ali do produtor, ele depende dessa ajuda. Às vezes ele é uma questão jurídica, mas que você vai precisar de outras informações que às vezes você não vai ter. Isso. E que, igual você falou, esse outro profissional vai ter, e é igual, eu acho isso fundamental. A gente entender a importância de cada um ali e trabalhar realmente em conjunto, um ajudando o outro de verdade, né? Não tem, eu falo, às vezes as pessoas pensam, mas já tem um contador, não precisa de um advogado, já tem alguma coisa, e não tem, são lugares completamente diferentes, né? O trabalho que a gente pode, e em parceria, fica muito mais fácil. Eu acho que o trabalho que a gente consegue entregar para um produtor, para um cliente nessa área do agronegócio, assim, o nível de excelência desse trabalho, quando a gente tem essa integração, né, entre profissionais, é outro patamar. Eu acho que não se compara realmente ter essa rede de apoio, né, Indara? E eu acho que não é uma opção, não. Eu acho que é necessário, é obrigatório. Não é tipo assim, você pode fazer isso, é uma sugestão, não é? Porque, como você falou, vai ter parte ali da sua peça que você vai ter que colocar uma explicação técnica que você não estudou, que você não aprendeu. Em algum lugar você vai ter que buscar essa informação, mas ela precisa estar presente na maioria dos conflitos que a gente tem nessa área, né? No agronegócio, então... É totalmente dependente, né, Indara? Totalmente dependente. Eu acho que é totalmente dependente. E me conta um pouco mais sobre essa sua atuação nessa área ambiental aí no estado do Pará. Às vezes muitas pessoas perguntam, tem demanda? Realmente é uma área que... Como que você vê isso daí no estado do Pará? Aí eu tenho visto vocês falando muito de nadar sozinho no oceano, né? O Luiz tem postado bastante sobre isso. E aí eu andei refletindo, né? Acho que às vezes a gente pensa, nossa, mas aqui não vai ter... Aqui não vai ter cliente, aqui não vai ter... Às vezes eu penso isso, nossa, aqui em Belém, aqui na capital, né? Se as atividades estão mais nos interiores, se as fazendas estão mais nos interiores. Mas, gente, é aquilo, tem mercado para todo mundo. E as pessoas que estão nos interiores também estão aqui. E os serviços que estão nos interiores também vêm para a capital. Então, tem trabalho para gente. Até porque existem atividades que elas se produzem lá, mas vêm vender aqui. Ou então tem uma loja aqui, tem um mercado aqui. O produtor, tanto é que o produtor, ele vive muito viajando, né? Às vezes ele tem que ir resolver mercadoria, tem que ir comprar um caminhão, vem resolver coisa com os sócios. Então, eu acho que tem mercado em todos os lugares, tanto aqui como no interior. E eu acho que a gente não está falando, assim, de repente, de um direito civil, de um direito trabalhista,
que a gente só, né, assim, mais comum que a gente realmente já tem muitos profissionais nessa área, mas quando você puxa para o agro, eu acho que a gente já não tem tantos assim que sabem falar sobre isso, que sabem atuar nesse ponto mais específico, né, Lohane? Eu acredito, assim, como vocês têm falado muito, que tem muita gente nadando sozinho nesses oceanos. Até porque acontece muito de alguns profissionais entrarem na área sem terem estudado, então às vezes elas vão entrando testando porque apareceu. Então a gente se especializar, a gente estudar, a gente vai sim ser reconhecido naquele trabalho, né? No meio daqueles profissionais a gente vai se destacar, porque eu acho que tem muito mercado. No Brasil a gente não tem como achar que a gente não tem mercado para isso. No Brasil inteiro a gente tem sim muito mercado para o agronegócio. Indara, e aí nisso tudo que você falou, dois pontos aqui me chamam muita atenção. Primeira questão, isso que você falou de Belém, né? Que é uma capital, uma cidade maior, que aí às vezes as pessoas têm essa mesma visão. Igual eu vejo muita gente falar de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Cidades que estão, às vezes, que as pessoas veem como longe do agro, né? E é exatamente o que você falou. Na verdade, essas grandes cidades, eu vejo muito que o agro, o escoamento do agro todo acaba sendo muito mais direcionado para essas grandes cidades. E é o que você falou, às vezes os produtores, o processo de venda, a distribuição está ali, então eles também estão sempre nessas grandes cidades, né, nesses polos. Então, produtores, por exemplo, no Pará, eu tenho certeza que produtores de todo o estado do Pará estão sempre aí, transitando por Belém, tem negócios em Belém acontecendo, né? E fora que o agro é toda essa cadeia de produção, né, Indara? Que não é só, às vezes a gente pensa que é só a terra, só o plantio, a colheita, só a pecuária. E tá muito além disso, né, Indara? Não, chega até os supermercados de todo mundo, gente. A gente consome isso todo dia. Às vezes eu fico pensando, gente, existem nichos de mercadorias, assim, que muito menos pessoas usam. Vamos pensar assim, e a pessoa tá rica vendendo aquilo? Ou tá rica trabalhando com aquilo? Não existe. Alguns produtos que o nicho é muito pequeno. Gente, você imagina o que o agronegócio proporciona? É o que está na mesa de todo brasileiro, todo dia. Como é que não tem mercado? Tem até demais. Eu acho que não tem é profissional para o tanto de mercado que tem. Né? Eu também acho. E dá isso que você falou também, esse outro ponto. Sobre a questão dessa falta da especialização. Porque eu também vejo muita gente que vai, às vezes, atuar nessa área e acaba aplicando o direito civil normal, o direito trabalhista urbano, todas essas questões que já tem, porque da própria faculdade, da própria, né, estrutura do direito como um todo, a gente vê muito pouco do agronegócio, do direito agrário de uma forma geral. Gente, a diferença é gritante. As leis, as normas, é tudo diferente. Então, quando a gente fala, às vezes as pessoas falam, estava falando sobre isso em outra live. Direito do agronegócio. Então você é especialista em direito do agronegócio. E, na verdade, é como se fosse o direito inteiro, todas as áreas do direito, que tem legislação específica quando a gente fala do agro. Então, assim, é muito amplo, né? E exige realmente uma dedicação muito grande do advogado que atua na área, né? Eu vejo isso, essa dedicação a mais. E fora que está sempre mudando. Então, a lei antiga, Estatuto da Terra Antigo, mas em muitos casos já é aplicado de uma forma diferente. Então, você tem que estar estudando a forma que é aplicado, a questão de legislação estadual, né? Então, tudo isso está influenciando o tempo todo e está exigindo a qualificação desse profissional também que atua nessa área, né? Eu pensei nisso que você falou essa semana ainda. Né? O que é o direito do agronegócio? Hoje a gente está ouvindo falar um pouco mais, que há alguns anos a gente não via falar do direito do agronegócio. Acho que tem algumas pessoas que até criticam esse termo, justamente por não ser uma matéria. Não é uma matéria, mas é um nicho que a gente precisa ter curso, a gente precisa ter especialização sobre isso. Né? Até porque aquela área que mais se trabalha, que mais tem gente discutindo, é a área que mais vai se especializar e também, como eu posso dizer, evoluir. Então, por que a gente já tem muitas melhorias na área do direito civil, mais tradicional, do direito trabalhista, mais tradicional? Por que a gente já tem menos dúvidas sobre isso? Porque tem muita gente discutindo sobre isso. Mas por que a gente ainda tem muita legislação esparsa, muita dúvida, muito conflito no que se refere ao agronegócio? Porque a gente tem menos tempo se dedicando e se debruçando naquela matéria.
né? Então é como se Nossa, ela ainda fosse, ainda não amadureceu, como algumas outras matérias, não é não, verdade? e eu Então, vejo isso claramente, assim. E até é, você também, que já tem, igual, você já tem 5 anos que você trabalha nessa área e está se especializando. Há 5 anos atrás, Dara, não sei se você lembra de pesquisar na internet há 5 anos atrás, que é pouco tempo, aham, gente. Se a gente for pensar, aham, 5 anos não tem muito tempo. E não encontrava uhum, nada. Assim, a maioria dos artigos que a gente encontrava não era muito realmente o defasado. fundamento correto. Às vezes É, estava sendo usado questão diferente, que é aplicada ao direito civil tradicional, ao direito trabalhista urbano, e que não seria o correto para o agronegócio. E é igual você é, falou, por que isso acontecia? Hoje a gente já vê menos. E eu acho que é. cada vez a gente vai ter um embasamento maior para a gente falar dessas áreas, do direito aplicado ao agronegócio de uma forma geral, né? Porque a gente vai tendo mais profissionais se especializando, se aprofundando, estudando jurisprudência. Ontem mesmo, uma associada me perguntou como que eu vou me aprofundar mais. Ela falou que não achava material nenhum sobre a questão de agricultura familiar e algumas questões específicas na agricultura familiar. E eu falei com ela, ó, estuda jurisprudência, estuda o que está sendo decidido. Porque realmente eu acho que nós participamos da construção desse direito aplicado ao agronegócio, sabe? Desse fomento a essa área que ainda é muito novo mesmo, esse estudo. Tanto que os livros que tem são poucos livros, a gente não tem uma quantidade imensa, né, Indara? É. E eu senti isso também, assim, até no meu TCC e algumas pesquisas que eu quis fazer no começo, tinham materiais que eu encontrava, assim, de 8 anos atrás, de 10 anos. Eu lembro da minha orientadora falando, você tem que ter material recente, você tem que ter informação recente. Meu, mas eu não estou encontrando, eu vou Como ter que eu que vou fazer fazer? pesquisa de campo. Meu Deus, como assim para fazer um artigo simples, assim, às vezes? E hoje em dia eu já vejo, meu Deus, a gente tem um livro sobre isso recente, a gente fica até animado. Até Realmente a emocionada, né? gente fica até emocionada. A gente tinha mesmo uma dificuldade maior e essa dificuldade está diminuindo. E outra coisa também que a gente precisa dos profissionais debatendo, discutindo e lutando até para o próprio funcionamento nos órgãos, né? Às vezes eu ainda vejo na secretaria algumas complicações que eu penso, caramba, o advogado pena quando ele vem aqui tentar resolver isso, né? Então a gente precisa de mais advogados sabendo o que estão falando. Como eu tenho vários colegas, né, da comissão e de escritórios que vêm discutir algumas situações de lá de dentro comigo, ainda não estou achando isso certo, tu acha que deveria ser assim? E, e aqueles que têm experiência, que já atuam há um tempo na área, eles chegam para mim me dizendo por que está errado, dizendo que está errado, por que está errado, me dando toda a fundamentação, falando, Dara, isso aqui está errado por causa disso, disso, disso. Na verdade, não era para estar sendo feito assim, porque então, quanto mais gente experiente a gente tiver, mais a gente vai ter como dialogar com os órgãos e melhorar a nossa própria atuação. Então, a gente Indara, eu realmente precisa assino. discutir sobre isso, né? Assina embaixo isso que você tá falando. Gente, isso aí, quem atua na área do agronegócio sabe. Porque é uma questão que a gente vive todo dia. De você entrar, quando a gente está falando de judiciário, aí eu vejo Isso. muita gente a gente reclamar, todo mundo, né? Reclamar muito do judiciário. Ah, porque sempre é aplicado o direito civil tradicional. Isso. Ah, na questão Não trabalhista. são Ah, não, eles não especializados, entendem. né? A justiça não entende o direito aplicado ao agronegócio ainda. Ainda é muito novo. Mas o que eu vejo? Que tem que partir de nós. A gente Ensinar realmente quase, saber né? mostrar isso. Eu sei que é desafiador mesmo, mas assim, É. é como você falou. Às vezes, num processo, numa questão, tem que trazer toda aquela fundamentação. Por que que é assim? E às vezes, igual você falou, conversar em um despacho, olha, essa situação, por que que é, e o fundamento, trazendo toda a informação que às vezes o judiciário não tem. Por ser muito comum mesmo o direito civil, que acaba sendo muito mais tradicional, né? Já é uma questão que está sendo Exato. há muito tempo. Então, De eu acho que é novo, que a gente fundamental. falou, já está mais maduro, né? Uma matéria que já está mais madura e que já tem algumas respostas mais certas. Então, a gente precisa buscar essas respostas mais certas nessa nossa área que ainda não é tão madura. E a gente E precisa de mais construir, né? profissionais e construir, exatamente. Ajudar, eu vejo isso, o nosso papel para realmente não só culpar o judiciário e ficar falando mal disso que acontece, mas realmente de mudar isso, né? Falar, não, olha, vamos então começar a fazer diferente, vamos trazer uma fundamentação ali que esclareça isso. Que é igual você falou, se a gente, enquanto advogado, não tiver essa segurança de quando ir ali saber, né, e falar, não, é por isso e por isso, por aquilo, também fica difícil da gente conseguir mudar isso, né? Ainda. Sim, ficar só exigindo, mas não era para ser assim, ele tinha que saber.
Olha, ele tá lá ganhando o dinheirinho dele, Ele tá não vai só dando a saber, e aí você vai ficar no canetada. prejuízo. Exatamente, quem tem o interesse é você. E também aquela questão de falar com uma linguagem clara, ser mais objetivo, para dar ênfase no que você quer que ele que seja lido, né? E que seja compreendido. Não é ficar querendo falar com linguagem muito rebuscada, muito assim que não vão nem ler que você está apresentando ali. Se você já começa complicando, quando chegar na parte que é realmente complicada, infelizmente a gente sabe que é assim, a gente tem que tentar ir direto ao ponto e mostrar por que tem que ser feito dessa forma que a gente está alegando e tudo mais. Ser o Acho que é mais por aí. objetivo possível, eu também acredito muito Possível. nisso. O Porque Luiz já é esses dias estava complicado, né? o Luiz esses dias estava falando uma contestação de 67 páginas, e ele falou, nossa, pelo amor de Deus. Pelo Não tinha amor nem... de E era um Deus. caso simples, assim, um A caso... pessoa não quer, Então, né? Que ninguém leia, eu acho. Não quer. então imagina, né? E o judiciário tem tantos processos, então a gente tem que Uhum. realmente ajudar, né? Ainda... Tem que ajudar. Tem que ajudar. Um colega perguntou, o Fabrício perguntou, verdade, o que vocês acham que é melhor fazer? Mestrado ou uma segunda graduação? Ou uma engenharia, por exemplo? Indara, eu vou dar minha opinião aqui, você também fala a Ah, eu sua, o já que ia você falar, acha. me dá a opinião de vocês. Eu quero saber. Eu tava Vou aqui dar um palpite. Dá um palpite, Vou... dá. Mas assim, eu acho que não tem resposta certa. Eu faço mestrado, mas realmente porque eu queria já escrever. Então, estou escrevendo um livro para o mestrado. Meu propósito maior Que era legal. esse. Porque eu tinha já esse propósito, né? Então, por essa questão. Mas sendo transparente. Gente, difícil. Por exemplo, eu sou especializada em trabalhista no agronegócio. Indara, você acha que tinha alguma chance de eu achar algum mestrado direcionado para minha área? Zero, assim, não existe. Zero. Você está falando, ó, os livros são muito antigos. Gente, o livro que tem... Eu tenho um livro sobre contrato de safra que é de 76. Ele é de 2 anos depois da lei lá, do decreto. Então, assim, é muito antigo, muito, muito antigo. Então, é um O que desafio ia, fazer... o que ia Pode falar. acontecer era que você ia estudar o trabalhista tradicional e você ia ter que fazer o seu tema focado e você ia praticamente doutrinar ali, né? Então, Você ia essa que é a questão que praticamente eu falo. Agora, para inovar. quem quer, por isso que eu acredito nisso, para quem Estudar. quer realmente se especializar, pensar, não, como que eu vou ficar mais especialista possível É, no agronegócio? Será que é o mestrado? Eu acho que aí depende da sua área, porque tem alguns mestrados. Na área de ambiental, eu sei que já tem mestrados que são mais direcionados, né, Indara? Não sei se você é. sabe falar um pouquinho sobre isso, mas acho que tem alguns mais direcionados, mais específicos. Mas, no geral, o que eu vejo é que, assim, e principalmente para quem quer advogar. Então, pensando fora de academia, pensando na advocacia em si, assim, para mim, essa questão de ter contato com outros profissionais que estão fazendo, estudar jurisprudência, isso, sabe, ver o que está sendo feito, com quem faz. Eu acho que é esse contato com a prática, para quem quer advogar, ele é um contato, assim, que não tem preço. Porque quando eu comecei a advogar nessa área, era o que eu mais sentia falta, sabe? O problema, às vezes, ele tá muito longe do livro. O que acontece no dia a dia, né, Indara? Eu não sei se você já percebeu É isso também. mesmo. Então, e não é porque, assim, não tem como eu não falar da Ábrida. Na Ábrida a gente tem essas aulas mensais e a gente sempre tenta trazer alguém que vá falar de uma forma mais prática possível. Mais voltada para o dia a dia, olha, nessa situação, como que é, a gente quer, até o nosso calendário agora, está totalmente voltado para o como fazer. Então, todo mundo que vai ser convidado, os professores, eles já sabem, ó, a gente quer que traga alguma questão sobre como que a pessoa faz isso na advocacia, no dia a dia, com o cliente dela, né? Porque eu sentia muita falta disso, Indara, eu não sei você, o Sim. que você acha? É, é verdade, a gente, isso aí é realmente. Então, eu acho que o principal é como você falou, o objetivo final. Então, essa dúvida, ela depende do que você quer no seu objetivo final. Se você quer aprender mais para praticar e também o que está atualizado, né, Lohane? O que está acontecendo agora. Eu acho que a gente realmente tem que falar, então, ali de uma pós, de uma especialização, de um MBA, essas coisas assim. Agora, se você quer escrever, se você quer dar aula, aí você pode partir para a questão do mestrado, porque você vai ficar um pouquinho mais no teórico. A não ser que você busque um mestrado profissional. Aqui na Universidade Federal, a gente tem essas opções. O mestrado de Direito, ele tem direito ambiental e tudo, mas você fica um pouco mais no âmbito ali, né, da filosofia, do teórico.
E aí a gente tem o mestrado que não é só de direito, que é multidisciplinar, que é voltado para o meio ambiente, que aí então você acaba entrando um pouco mais na prática do meio ambiente, mas você vai dialogar não só sobre direito, né? Você vai dialogar um pouco mais sobre a prática. E a gente tem os mestrados profissionais também. E aí, de Então, repente, você é pode até encontrar essa interessante prática. É. você falar. O do Luiz é profissional, Indara. O meu é Ah, acadêmico legal. pelo meu tema, porque no trabalhista não dava, eu tinha que encaixar no acadêmico, tive que entrar nele. Sim. Mas o do Luiz é o profissional, só que aí na prática, de quem tá fazendo, gente. E são muito bons os nossos mestrados, assim, eu gosto muito da instituição e tudo, não é falando. Mas realmente eu ainda acho assim, o mestrado, não adianta falar que não. Mesmo o mestrado profissional, por quê, gente? Porque é muito amplo. Ali no mestrado você tem gente de todas as áreas fazendo. Então é É, difícil trazer um mestrado profissional que seja direcionado para a área que você total. tem interesse em se especializar. Então eu acho que isso que é o complicado. Por mais que seja bom, sabe? Não é... E eu indico todo mundo que quer, quem tem interesse em escrever, quem tem interesse em dar aula, se especializar, o mestrado fundamental. Eu acho que é importante. Mas é como eu tô falando, mesmo o profissional que o Luiz faz, eu vejo que essa É. dificuldade de estar conectado com a sua área, sabe? Com o que você É, faz, que é gente demais, né? Não tem jeito. é porque são linhas, né? Dentro dessa linha vão entrar inúmeros temas. E a linha não vai ficar direcionada só para o seu tema, acho que é isso. E a Não tem. especialização, não. Você escolhe ali exatamente a que toca no seu interesse principal. Então, realmente, eu acho que é por aí mesmo. E os profissionais, os professores, eles vão te falar mais do que está sendo praticado agora, do que você precisa para atuação. No mestrado, realmente, você não vai, acho que você não vai falar tanto de atuação prática, né, Lohane? E eu acho que as pós-graduações, o mestrado, pós-graduação no geral, é também interessante, principalmente para quem dá aula, porque a titulação às vezes é importante. Agora, para o cliente, eu vejo muita gente me perguntar isso. Eu tenho que ter uma pós para eu estar advogando nessa área? Eu não acredito nisso, zero. Porque, Indara, eu sou formada em Direito, sou formada em Psicologia, tenho pós em Direito e Processo de Trabalho, tenho MBA em Gestão Empresarial na FGV, sou mestranda, nenhum cliente meu sabe disso. Eu Nem nunca sabe. falo isso. Isso não interessa para o cliente. Ele quer que você resolva o Ele vai problema dele, que falar. você saiba resolver. Você é especialista, mas você já resolveu algum problema com o meu, né? É isso que eu quero saber. É verdade, Luan. Então, Mas a especialização, ela ajuda a gente nisso, né? A entrar no universo, a entender o funcionamento de algumas coisas que sozinho talvez a gente não entenderia. E conhecendo pessoas das quais a gente pode pedir ajuda, a gente pode conversar, trocar uma ideia e se o encontrar networking, né? no Eu network, né? acho. Eu acho isso muito bacana, essa questão do networking, essa questão de É você ter uma essencial. visão maior. Mesmo eu fiz, no meu ambiente de gestão empresarial, eu fiz muitas disciplinas, porque entrou depois que eu já tinha começado, entrou um MBA em gestão empresarial no agronegócio. Então, eu puxei o máximo que dava nessa disciplina. E assim, não era nada conectado ao direito. Assim, eu tive muitas disciplinas de custo, de produção no agronegócio, de gestão de Legal. projetos. Só que assim, isso me ajuda muito no dia a dia. Eu acho que a gente tem que também saber trazer essas coisas para o nosso dia a dia, né? Enquanto profissional, não entender a Agregar. importância dessas outras áreas, né? Além do direito em si. Sim, até porque são mais serviços que você pode oferecer para o cliente, né, Lohane? Quanto mais você sabe, mais você mostra para ele onde ele está errado e onde ele pode perder. E é assim, né, que a gente vai trabalhando. O trabalho do advogado é esse. Ele vai receber um problema e ele vai tentar resolver esse problema. A gente sabe de tudo? A gente não sabe de tudo. Então a gente tem que tentar saber da maior quantidade de assuntos que pode agregar no nosso nicho. E se a gente não souber, saber para quem perguntar. Então é por isso que é importante o networking, né? E também Saber porque para quando quem você perguntar é tudo, saber né? exatamente. E a gente não sabe tudo. E assim como em algum momento eu posso te pedir ajuda, em outro momento tu pode me pedir ajuda. E aí a gente vai ter resolvido dois problemas. Na E eu acho que verdade. é muito importante a gente ter essa consciência também, né, Indara? Eu, por exemplo, se alguém me falar de licenciamento ambiental, de alguma coisa nessa área, eu lembro de você na hora, instantâneo. Ah, que Alguém legal. pode me falar que. Eu acho isso muito legal, sabe? A gente Que vai legal. construindo isso aos pouquinhos. E é natural. Igual gente, eu não sei nada sobre isso. Então, e às vezes de longe as pessoas pensam que todo mundo sabe tudo de todas as coisas, né? É E não verdade, é é verdade. real. De pertinho não é verdade, né? E às vezes a gente pensa assim, gente, mas quem trabalha no agronegócio
O licenciamento é o começo do serviço, então eu não tenho nada para falar. Ele já vai saber tudo que eu sei. Já vai, Eu não precisa, lembro. não tem nada para ensinar para eles. Indara, eu lembro, vou compartilhar aqui, que eu lembro que na primeira live que a gente fez era sobre licenciamento, gente. Depois assistam, tá no nosso canal do YouTube. A minha live com a Indara, que ela deu uma aula lá sobre licenciamento. E a Indara falou, mas será? As pessoas já sabem sobre isso. E eu falei, nossa, não sei nada disso. Eu lembro direitinho de você falar, mas todo mundo já vai saber isso. Aí eu falei, não, de jeito nenhum. Então, acho que é importantíssimo. A gente pensa, na live acho que foi com a Kerley mesmo, que a gente falou sobre isso mesmo, que às vezes a gente tem essa perspectiva, né? Que a gente tá tão imerso na nossa área, no que a gente faz todo dia, que é como se fosse batido. Tipo, isso daqui... Parece muito óbvio, né? E na verdade não é, né? A gente recebeu várias mensagens aqui, Indara. Vou só voltar um pouquinho aqui para o pessoal que tá falando. Ó, a Bianca falou que acredita que depende do objetivo, que mestrado é bom para artigo e pesquisa ou para dar aula. E que especialização e após é um pouco mais específico para troca de conhecimentos com outros profissionais, ter vários, né? Que é o ponto de vista dela. E é o que a gente acredita também, que a gente conversou um pouquinho, né, Indara? A Isa falou assim que pensa em fazer o TCC voltado para algo do agronegócio, no agronegócio. Porém, ela não sabe ao certo o tema e muito menos o que estudar, já que não tem muita doutrina para isso. Na verdade, é muito amplo, né, em dar essa área do agronegócio. E eu falo isso. Quem quer conhecer um pouquinho mais, gente, essa área, faz o TCC sobre alguma coisa nessa área. Que eu acho que ajuda a começar a direcionar, né, Indara? Você teve essa experiência, se você puder compartilhar? Porque eu acho que quando a gente se depara assim com o momento de fazer o TCC, a gente pensa que a gente tem que escrever sobre uma coisa que a gente já sabe. Mas é o contrário, você tem que procurar um tema que você tem curiosidade de estudar, ler sobre ele, e depois que você lê sobre ele, é que você vai encontrar um problema. E eu acho que, não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti, quando eu tive que fazer o TCC, o meu primeiro pensamento foi totalmente o inverso. Tipo assim, gente, o que eu sei para falar? O que eu sei para escrever? Qual é o problema que eu acho que existe? Sendo que não é. Você vai procurar um tema que você gosta, você vai ler sobre, você vai aprender sobre isso, e daí você acha o problema. Né? E aí, nossa, Isa, manda uma mensagem para mim, que aí eu te dou umas ideias de teu TCC. Olha que legal, a Indara já vai dar ideias aí, ó. Aproveita, Isa. Mas concordo muito, eu também acho. Geralmente a gente está muito focado no problema, né? Em pensar antes, igual você tá falando. Sem nem ter ido nada, a gente já tem aquela questão na faculdade, eu lembro que os professores falavam, você tem que ter um problema de pesquisa. E já aí, chega falando que a gente tem que ter um problema, gente. Não faz sentido. Como é que eu vou saber se não estudei? Nem sei nada sobre isso. Como que eu vou achar um problema disso? Nem tô atuando ainda, nem tô trabalhando ainda. Poucas pessoas já sabem um problema, né? Geralmente quem tá estagiando já viu algum problema que chamou atenção e tudo, mas não acontece com todo mundo, eu acho, pelo menos, né? Da minha experiência. Nossa, é muito difícil. Eu também acho, assim, sem conhecer nada da área, escolher primeiro um problema fica praticamente impossível, né, Indara? Ainda mais com esse tanto de área diferente que a gente tem no agronegócio, né? Que daria para fazer sobre todos os temas diferentes. Como ela falou, eu fiquei pensando, gente, um tema no agronegócio. Nossa, ainda tem muitas perguntas para fazer para ela, para poder eu conseguir dar uma sugestão, porque o agronegócio é muito grande. E aí eu tive essa dificuldade também quando eu entrei na especialização. E agora, eu já estou na especialização de direito ambiental. Do que eu vou falar? Do que eu vou escrever? No direito ambiental, a gente ainda tem milhões de temas. E aí depois, quase no finalzinho, que eu me encontrei nas unidades de conservação. Eu gosto muito de estudar sobre unidades de conservação. E aí eu fui indo. Dentro das unidades de conservação, a gente ainda vai ter 1 milhão de temas de novo. Sabe? Dentro das unidades de conservação, eu já consegui falar de vários assuntos diferentes. Então, eu queria aproveitar para te perguntar. Então, aí, sobre essa área ambiental, que você falou que já fez o TCC um pouco mais direcionado sobre algum tema aí na pós também. E o que você acha que tem mais de oportunidade, mais direcionado para essa área ambiental? Para advogados que têm interesse em se especializar nessa área, que dica que você daria, assim? Olha, deixa eu pensar.
A gente vai falar do licenciamento, né? Fundamental. Na área ambiental, a gente vai ver vários problemas, até porque a gente tem várias atividades, né? Que tem a ver com o ambiental, a gente vai ter diversas atividades potencialmente poluidoras que vão precisar do direito ambiental, que vão englobar o direito ambiental, todas as atividades potencialmente poluidoras. Então, no agronegócio, até que envolvem o agronegócio, a gente vai ter tanto atividades rurais como atividades industriais. Então, dentro disso, o profissional, ele já tem muita coisa para trabalhar. Ele pode, inclusive, focar em uma. Ah, eu quero focar em indústria, por exemplo. A gente tem um comércio de óleo, por exemplo, né? De óleo vegetal, que a gente está dentro do agronegócio totalmente. Então, a gente tem plantações, né? Por exemplo, de palma, e aí a gente vai ter a parte de plantação e tudo, que é realmente na fazenda e tudo mais, e depois a gente também tem a parte na indústria, que é a produção do óleo, por exemplo. Então, ali a gente já tem várias atividades. Dentro disso, a gente vai ter o licenciamento, a gente vai ter a regularização ambiental do imóvel rural, a gente vai ter questão de CAR, a gente vai ter questão de certificados, a gente vai ter questão de comércio, de transporte. Tudo isso aí já foi um monte de coisa que o profissional que trabalha com direito ambiental pode atuar. Pode escolher uma dessas coisas ou pode fazer tudo. Se ele tiver um cliente, ele pode cuidar de toda a cadeia desse cliente. E aí a gente vai ter vários temas dentro disso. Nossa, Inari, eu vejo quando você fala aí o tanto que é amplo, né? Porque realmente, quando a gente pensa em agronegócio, imagina, você falou de ambiental, você falou aqui de tantas coisas diferentes dentro do ambiental. Então, realmente tem muita coisa para ser explorada aí, né, Inara? Se a gente for ver criação, né? Por exemplo, criação, bovinocultura. De novo, a gente vai ter que se preocupar com o imóvel rural, né? Que a gente vai ter que ver o fundiário, a gente vai ter que ver a regularização ambiental daquela área, a gente vai ter que ver o licenciamento, depois a gente vai ter que ver a comercialização. E hoje em dia a gente ainda tem a questão da rastreabilidade, né, Lohane? Que é um tema que está bem em alta. E todos esses são pequenos nichos que os profissionais podem se especializar. Se eles não quiserem lidar com tudo, eles podem ir se tornando especialistas em uma questão, que é como você falou, ter autoridade para falar daquilo, né? Quando a pessoa falar de certificação, de rastreabilidade, olha, aquela pessoa, ela fala muito daquilo, ela sabe sobre aquilo. Então, é interessante o profissional se destacar, né, e se identificar com uma área específica para ela criar essa autoridade. Indara, isso que você falou é interessante, porque eu vejo isso. O quanto mais específico a gente é, mais fácil fica você ser uma autoridade naquilo que você está falando. E logo, a longo prazo, você também ser uma referência. Porque quantas pessoas, por exemplo, se a gente for pensar um advogado especializado em certificação de café. Indara, imagina, se a gente achar um no Brasil que foi especializado nisso, vai ser muito. Especializado nisso, em certificação de café. E o que acontece quando o profissional se especializa nisso? Gente, não tem como competir com esse profissional. Eu não consigo competir com ele. Porque ele provavelmente vai saber tudo que existe. Ele sai do município, ele sai só do município dele, só do estado dele, e ele vai ser uma referência nacional, né? Porque se ele faz muito daquilo, todas as pessoas, todas as empresas da cidade dele, do estado dele, depois do Brasil, vão passar a procurar ele sobre isso. Tem uma outra questão também, que é sobre referências, né? Quando a gente busca referências, quando depois as próximas pessoas forem querer estudar sobre aquilo ou escrever sobre aquilo, eles vão ter que procurar quem mais sabe sobre aquilo, quem mais fala sobre aquilo. Quem mais fala é a Lohane. Quem fala sobre direito trabalhista do agronegócio é a Lohane. Então, eu vou pegar o livro da Lohane. Depois daí, o teu nome vai estar sendo replicado e o teu material vai estar sendo replicado. Então, é muito interessante, realmente, a gente criar essa autoridade, escolher um tema específico e estudar bastante sobre aquilo, se tornar essa referência, buscar se tornar essa referência. E fica realmente quase inevitável, porque é igual você falou, é quem está falando sobre aquilo. Aqui a gente deu o exemplo, certificação de café. Imagina, essa pessoa ela vai ter como saber do mínimo detalhe. Quando tiver uma menor mudança na legislação, ela sabe. Então, isso daí é claro que essa pessoa sai na frente, né? Quando a gente for falar de nichos muito específicos, subnichos, assim.
Também acredito que isso é muito importante. Indara, tá acabando nosso tempo aqui, passou voando Não, nossa live. poxa. Foi uma Vamos pro delícia. Clubhouse agora. Continuar o papo lá, né? Passou voando, Lá não Indara. tem limite. Lá, isso lá às vezes fica horas e horas, né? A pessoa não trabalha mais, né? Fica só batendo papo. Indara, eu amei te receber. Quero te agradecer muito. Antes a gente eu tô sempre perguntando no final, você já é associado da nossa família Ábreda, já tem quase um ano aí. E eu tô sempre perguntando o que você mais gosta na Ábreda, como que tem sido fazer parte da família Ábreda para você, Indara? Ah, Lohane, muito legal, maravilhoso. Realmente, assim, foi de novo uma coisa como a gente conversou, que caiu no colo da gente, assim, né? A gente fez o curso que apareceu, que nunca vem esse tipo de curso quase para cá para Belém. A gente fez o curso, conheceu vocês, depois vocês criaram a Ábrada e é uma forma da gente se manter sempre dentro do nosso universo, né? Conversando com pessoas que têm os interesses parecidos com a gente, conversando com pessoas que podem nos ajudar na nossa vida profissional, criando esses laços. E eu acho que assim, para o nosso trabalho, isso é essencial. É essencial que a gente esteja sempre em contato com os nossos temas, com os nossos assuntos, com as novidades do momento e que a gente possa estar trocando informações, né? Tá ajudando e tá pedindo ajuda, principalmente, como vocês sempre falam, num ambiente acolhedor, que não é um ambiente que a gente tem vergonha de perguntar, que não é um ambiente que a gente vai ser julgado por não estar atualizado, por não saber de tudo. É um ambiente que a gente se sente realmente em casa e em família. Maravilhoso. Com certeza. Ainda. Muito obrigada. Eu amei estar aqui com você. Quero agradecer muito todo mundo que Obrigada. participou com a gente. O Fabrício mandou mensagem aqui falando, ó, parabéns às duas excelentes lives, tiraram várias dúvidas que eu tinha. Que bom, Fabrício. A Isa falou Que também, bom. parabéns, live muito produtiva. A Kellen, que ficou com a gente. O Miguel, que também tinha mandado uma mensagem. Miguel, que bom também te ter aqui com a gente, né, Indara? Super Muito querido. bom. Uhum. Obrigado, Gente, Lohane. Muito obrigado. Foi um prazer enorme o convite. Fico muito feliz sempre de estar podendo ter essa troca com vocês. É realmente muito gratificante a gente ter criado essa relação que a gente tem aqui. Um beijo para todo mundo que estava aí assistindo. Qualquer coisa, a gente está disponível para estar conversando, batendo papo sempre, né, Lohane? sempre, Indara. Indara, muito obrigada mais uma vez. Você é muito querida para mim. Demais mesmo. Eu tenho um carinho enorme por você, Oh, particularmente. Te agradeço muito pela disponibilidade. Foi uma delícia a gente estar juntas aqui hoje. obrigada, muito obrigada, Lohane. Um beijo, beijo Beijo, do gente. Luiz. Obrigada, Tchau, Indara. Beijão. Tchau, tchau. tchau.